Olá, tudo bem? Espero que seja tudo bem com você. O meu nome é Carlos Dias, professor de História, e eu estou aqui com você, fatos e feitos históricos na TV Araxá Educa, essa TV que é feita especialmente para você. O nosso tema de hoje será as navegações portuguesas. Alguns falam as grandes navegações, outros falam a expansão marítima portuguesa, a expansão marítima europeia, mas é um tema muito interessante. Por que é um tema interessante? E por que nós estamos trazendo ele aqui em fatos e feitos históricos? Porque é um tema que atinge diretamente a nós brasileiros, porque foi justamente em função dessas grandes navegações que os portugueses chegaram aqui na América. Foi pelo fato dessas grandes navegações que eles descobriram, né, entre aspas, a América. Tá? Os espanhóis, no caso, descobriram a América. E é um fato que muda toda a nossa estrutura, muda toda a nossa sociedade, a colonização portuguesa no Brasil. Então, as grandes navegações, quando nós falamos de grandes navegações, nós podemos comparar a viagem à Lua. Por quê? A viagem à Lua, a viagem ao espaço, tudo é um mistério, tudo é difícil. E para os portugueses naquele período não foi nada fácil atingir, buscar outros locais, chegar nas Índias por outro caminho. Primeiro que acreditava naquele período, não tinha certeza, não tinha uma comprovação de que a Terra era redonda. Tinha teorias, né? Existiam algumas teorias que a Terra é redonda, até mesmo pela observação. O Aristóteles já havia falado dessa inclinação, que a Terra é redonda, mas não tinha ninguém conseguido provar que realmente, de fato, que era possível fazer uma navegação saindo de leste, né, do extremo oriente, em direção ao ocidente, e voltar novamente, chegar no ponto inicial. Então não tinha esse conhecimento. Hoje, se você vira para uma criança, fala para a criança que a Terra é redonda, ela fala, claro papai, claro mamãe que a Terra é redonda. Eu já vi no meu livro, eu já vi na foto, eu já vi no meu celular ou no computador. Então hoje todos nós sabemos que a Terra é redonda, é um fato bem simples. Mas para esse pessoal na época, foi um desafio para eles. Segundo, além de não ter essa certeza, acreditavam muito em monstros marinhos, né, que ao longo do mar, ao longo do oceano, no final, além de existir um abismo, existiam monstros marinhos. Então havia muita insegurança, muito medo de viajar, sair do litoral, justamente em função desses monstros marinhos. Também não tinham certeza realmente se esses monstros existiam ou não. Tá? Então foi toda uma lenda, toda uma história que foi surgindo e tornava-se difícil. Mas o que vai levar os portugueses a buscar essa navegação? O que vai levar os portugueses a buscar uma nova rota para chegar nas Índias? Primeiro nós temos que entender um pouquinho o que esse pessoal queria. Eles queriam justamente isso aqui, ó, as especiarias, os temperos. Hoje você vai no supermercado, você encontra lá na seção de temperos os pacotinhos, né, noz moscada, erva cidreira, pimenta do reino. Então você encontra uma série de especiarias, tudo embalado, tudo bonitinho, você pode pegar, ou você pode ir num empório também, especializado em temperos, você compra. É tudo mais fácil, tudo mais simples. Nesse período aqui não, eles tinham que ir lá nas Índias para fazer essas navegações, para trazer essa mercadoria para a Europa. E como que vinha até a Europa essas mercadorias? Saía das Índias, entrava pelo mar Mediterrâneo, tá? Chegava aqui nas cidades italianas de Gênova e Veneza, porque Gênova e Veneza eram duas cidades que dominavam, que tinham um monopólio. Quando eu falo monopólio, o que significa? Essas cidades dominavam esse comércio, elas que tinham, vamos dizer, a exclusividade da entrada dessas mercadorias. Então, eles dominavam, tinham um acordo com os árabes, né? Eles traziam essas mercadorias e eles que comercializavam. E Portugal, que está aqui no extremo do continente europeu, Portugal fazia parte dessa rota de comércio também. Portugal buscava essas mercadorias nas cidades de Gênova, na cidade de Veneza, trazia para o restante da Europa e era comercializado. Então Portugal fazia parte da economia portuguesa o comércio das especiarias. Só que Portugal estava doido, morrendo de vontade de livrar dos italianos, queria descobrir uma nova rota. Até então eles não tinham tentado. E no ano de 1453, né, Portugal, mais uma vez, vai acelerar esse processo. Os turcos otomanos tomam a chamada Constantinopla. Tá? Então, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos ali dificulta mais a entrada dessas mercadorias para elas chegarem na Europa. Só que antes disso, Portugal já começou a fazer as suas conquistas.
Por que Portugal começou a fazer suas conquistas? Porque precisava buscar essas especiarias, como eu falei. Eram temperos que eram usados nos alimentos, eram temperos que eram usados para melhorar os sabores, melhorar a conservação dos alimentos. Tá? Imagina você fazer aí uma carne sem um sal, sem um tempero, uma noz moscarda, né? Para quem gosta de noz moscarda, uma pimenta do reino, um alho. Tá? Então eles precisavam. E Portugal, a localização de Portugal fazia com que a única saída dos portugueses era justamente o quê? O mar. Portugal não tinha outra saída. Nas costas de Portugal estava a Espanha, então Portugal tinha o mar. Por isso essa frase, né, era comum: navegar é preciso, viver não é preciso. Quando eu comento isso na sala de aula com os alunos, alguns falam, mas eles não queriam viver? Não. Navegar era tão importante para os portugueses como o fato de viver. Vamos dizer assim, navegar para os portugueses era tão importante quanto respirar. Fazia parte da vida deles. E por quê? Justamente por causa da posição geográfica. Aqui está Portugal, a saída deles, né, todo banhado pelo mar. A posição geográfica era um ponto estratégico para os portugueses, para as grandes navegações. Contavam também com o apoio do rei, né? Portugal foi, no século XII, Portugal já tinha se organizado como Estado Nacional. O que significa o Estado Nacional? Já tinha uma região deles, tinha um rei organizado, tinha as leis que organizavam toda essa região e tinha um povo. Então já tinha formado o Estado Nacional. Tinha uma burguesia que colaborava, né, os nobres que colaboravam, que desejavam essas grandes navegações, porque eles ganhavam a partir dessas grandes navegações. Então, além da posição geográfica, tinha a nobreza que contribuía, tinha o rei com poder centralizado que incentivava, tinha a escola de Sagres, né, uma escola de estudo náutico que contribuía também para essas grandes navegações portuguesas. Então, e Portugal lança mão também do conhecimento que se tinha na época, qual que eram os instrumentos, qual que era a tecnologia da época. Quando nós falamos de tecnologia, é igual a tecnologia hoje. Um garfo, por exemplo, é uma tecnologia, é uma facilidade para o homem se alimentar. Um celular, um notebook, é uma tecnologia. Mas eu posso pegar também um martelo, uma colher de pedreiro, é uma tecnologia. Então a tecnologia da época que eles precisavam para essas grandes navegações, como eu falei no início da aula, era para a navegação portuguesa, a navegação nesse período, é como ir na Lua. Era um desafio para eles, porque aí eles precisavam buscar um novo caminho, precisavam buscar uma nova rota. Então o que eles lançaram mão? Qual tecnologia que eles lançaram mão? Primeiro, a bússola, né? Não tem como você navegar sem uma bússola para saber que lado que é norte, sul, leste, oeste, para se orientar. E a bússola, que foi provavelmente feita, inventada pelos chineses, foi trazida para a Europa e foi melhorada por eles. O astrolabe, o quadrante e a balestilha. Então era tudo instrumento náutico, instrumento de navegação, que contribuiu para essas grandes navegações. Esses instrumentos que possibilitou que Portugal conseguisse chegar, descobrir uma nova rota para chegar nas Índias. Tá? Mas algo que foi importantíssimo para os portugueses foi justamente as caravelas. Aqui eu trago para vocês um exemplo atual, é um exemplo agora, né? A caravela Vera Cruz. Ela encontra-se na doca de Alcântara, lá em Lisboa, e pode ser visitada, né? Se você tiver a oportunidade de Portugal e estiver em Lisboa, vai na doca de Alcântara que você vai ver essa caravela Vera Cruz. E o que trouxe de tecnologia? Não bastava somente saber conhecer o mar, usar os instrumentos, não bastava ser isso. Precisava ter algo versátil. Então eles construíram uma embarcação menor, com caravelas, né? Por isso que existiu esse nome caravela, com as velas triangular, e fazia com que essa caravela navegasse mais rápido do que as embarcações na época. Então, um exemplo, caso eles fossem confrontados por uma embarcação maior, eles eram mais rápidos, era uma embarcação menor, eles conseguiam sair do mar, entrar num rio, tá? Um rio no continente, navegar por esse rio dentro desse continente, então era mais versátil para os portugueses. Então a caravela, vamos dizer assim, foi o grande descoberta para os portugueses, até mesmo. Mas a grande descoberta não foi chegar no Brasil? Não, foi justamente a caravela que possibilitou essas viagens, que possibilitou chegar aqui no Brasil, no caso. Então a caravela. Um estudo que os portugueses fazem hoje descobriram que
eles têm informação de embarcações de 2.000 anos atrás, mas não tem informação das caravelas escritas, tá? Eles conseguiram reproduzir uma caravela, nós temos uma reprodução aqui no caso, ó, a caravela Anunciação, eles conseguiram reproduzir daquilo que eles foram encontrando de velho, de antigo, de registro não tinha. Por que não tinha um registro? Porque era sigiloso essas construções, as cartas náuticas, tudo era sigiloso. Imagina você descobrir uma nova terra, você divulgar, não é como hoje, né? Nova terra, faz uma selfie, estou aqui no Brasil, ou estou aqui num continente, num local novo. Não é como hoje, naquele período era sigiloso. E as construções navais também eram sigiloso. E o conhecimento era passado de um especialista para o outro. Era passado de forma oral, justamente para manter o sigilo. Então, para atingir esse objetivo, teve essa etapa da expansão portuguesa. Então, Portugal, para chegar nas Índias, descobrir uma nova rota para chegar nas Índias, tinha uma nova etapa. Então, chegar nas Índias para quê? Justamente para poder evitar o monopólio, primeiro o monopólio dos italianos. Depois, anos depois, né, depois da tomada de Constantinopla, evitar também os turcos otomanos. Então, a primeira conquista deles foi justamente a cidade de Ceuta. Ceuta, aqui tem um mapa aqui, ó, só para a gente ter uma noção melhor. Ceuta está no extremo norte do continente africano. E essa cidade era uma cidade de caravanas árabes. Então era uma cidade de muito comércio, intenso comércio. Então foi uma cidade muito importante dessa conquista para os portugueses. Depois de Ceuta, eles atingiram as ilhas de Madeira, as ilhas de Açores. Tá? Então Portugal foi fazendo esse contorno, o que nós chamamos de périplo africano. E era um contorno que ele não afastava do continente, do litoral do litoral do continente africano. Ele ficava mais próximo, uma navegação mais rápida e mais próxima. É claro, tinha a questão dos ventos, das correntes marítimas, que dificultava essas viagens também. Mas Portugal levaram vários anos, mais de 8 décadas, para eles conseguirem sair, fazer o contorno e chegar nas Índias. Então foram vários navegadores que iam fazendo esse périplo africano, construindo feitorias no litoral do continente africano, fazendo contato com esse povo, comercializando. Então, por exemplo, eles traziam ouro dessa região da África, pimentas, tá? Eram comercializados. E vai atingir o extremo sul do continente africano aqui, ó, em 1488, um navegador chamado Bartolomeu Dias. Foi um grande feito para os portugueses. Por quê? Até então eles estavam navegando, conhecendo todo o litoral. E quando eles conseguiram contornar, em 1488, Bartolomeu Dias conseguiu fazer o nome Cabo das Tormentas por causa dos ventos, né? Os ventos muito fortes nessa região. O rei de Portugal mudou essa região para o nome de Cabo da Boa Esperança. Boa Esperança por quê? Estavam conseguindo realizar o desejo deles de descobrir uma nova rota para chegar nas Índias, livrando aqui do mar Negro, olha, livrando do mar Mediterrâneo, livrando do monopólio dos italianos. Então, eles estavam conseguindo fazer esse contorno. Então, em 1488, Bartolomeu Dias atingiu o Cabo das Tormentas, que vai chamar Cabo da Boa Esperança. 10 anos depois, olha para vocês verem a dificuldade. Eu fico imaginando, pessoal, todo o registro que eles precisavam fazer, toda a documentação que eles faziam, e era algo sigiloso, porque eles estavam descobrindo o quê? Uma nova rota para chegar nas Índias. Não era uma simples descoberta, era uma nova rota. E era lucrativo. Então, Vasco da Gama, ele vai chegar em Calicut em 1498. Vasco da Gama passa 3 meses lá em Calicut, faz compras, né, de especiarias, porcelana, seda, retorna pelo mesmo caminho, volta a Portugal. Alguns relatos dizem que o que ele ganhou pagou todas as despesas das viagens. Aí dá pra gente ter uma noção como era lucrativo esse comércio. E por fim, em 1500, o Pedro Álvares Cabral ele chega ao Brasil. Então nesse contorno do périplo africano, ele desvia do caminho, tá? É claro, quando a gente estuda na escola, fala assim, ele errou o caminho e chegou no Brasil. E de fato não foi. Os portugueses tinham mas imaginava que existiam essas terras, desviou do caminho, chegou no Brasil em 1500, né? E os portugueses, em suas viagens, fundaram os importantes entrepostos comerciais. Então essa questão da chegada dos portugueses é um outro fato histórico que nós vamos contar numa próxima aula.
Então hoje nós tivemos o quê? As etapas da expansão portuguesa, desde 1415 até 1498, a chegada deles em Calicut. Descobriu-se uma nova rota para buscar as especiarias nas ilhas. A você que nos acompanha, meu muito obrigado e continue sintonizado na TV Araxá Educa. Continue acompanhando as aulas de fatos e feitos históricos aqui comigo, com o professor Carlos Dias.